Psicologia em Conversa, uma rúbrica sobre saúde mental, com Dr. Ricardo Ribeiro Silva e Dr. André Moreira e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa, informar e esclarecer. Bem-vindos a mais uma Psicologia em Conversa, como acontece às segundas-feiras, na antena da Marquense. Hoje com o Dr. Ricardo Ribeiro Silva, e para abordarmos um tema de veras importante também para a nossa qualidade de vida. Quando falamos em qualidade de vida, falamos aqui, que é o tema que trazemos hoje, a associação da importância do desporto, quer psicologicamente, quer fisicamente, até porque há aquela frase muito gasta de mente sã em corpo são, que se apropria de veras ao tema que hoje vamos aqui abordar com o Dr. Ricardo Ribeiro Silva. Ora, está disponível, como sempre, o nosso telefone 255-539-098, que tem um custo para a rede fixa nacional, ou pode participar através do e-mail psicologiaemconversa@gmail.com. Doutor, muito bom dia, e um tema de vera importante hoje. Sem dúvida, Raul. E é um tema que surge até por uma questão importante, que éramos para deixar aqui também um convite no programa, mas foi no dia que não tivemos, e acho que esta experiência era importante partilhá-la com os ouvintes e através de um programa e de um tema. Que agora recentemente eu estive numa palestra com alguns atletas e nós falámos muito sobre esta questão do desporto, e eu acho que houve aqui questões que me despertaram um bocadinho para a importância do desporto. Algumas, como é óbvio, que já é esloaria, e outras que ao ouvir atletas e ao ouvir experiências dentro da área do desporto, acho que fiquei aqui com uma imagem ainda mais acentuada da relevância do desporto, Raul. E acho que quando nós pensamos, por exemplo, no desporto adaptado, quando nós pensamos, por exemplo, numa nova adaptação para a vida de uma pessoa, e o impacto que isto pode ter a nível quer emocional, quer social, quer até da própria gestão do dia-a-dia e da vida, às vezes não conseguimos sequer imaginar a importância que o desporto pode ter, não é, Raul? Quer na questão da integração, quer na questão da adaptação, quer na questão de até trazer quase entre aspas, obviamente, uma nova vida para a pessoa, não é? Até porque aqui há uns anos atrás, quando se falava em exercício físico no desporto, as pessoas quase que julgavam quase a quem queria ter um corpo mais esbelto. E hoje, com a informação que chega até nós através de um simples telemóvel, acabamos por nos aperceber que o exercício físico é muito mais que isso. Muito mais. Para os vasos sanguíneos, para os músculos, exatamente, para os ossos, para tudo. E isso, se nós tivermos os nossos órgãos mais firmes e mais saudáveis com o exercício físico, melhor temos qualidade de vida, não é? Sem dúvida, Raul. É por isso que se nós hoje viéssemos aqui para fazermos um programa para dizer faça exercício que faz bem, que é saudável, não é? Para ter uma vida saudável, estaríamos a perder tempo, não é, Raul? Porquê? Porque as pessoas sabem isso. Só não praticam, às vezes. Exatamente. Ou não põem em prática. Exatamente. Agora, o desporto vai muito mais além disso, Raul. Eu posso dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Raul, quando nós pensamos numa gestão de equipa, por exemplo, em desportos que são de equipa, quando nós pensamos no que é a gestão do grupo, quando nós pensamos o que é a convivência da equipa, quando nós pensamos o que é a gestão de personalidades diferentes, de formas de pensar diferentes, de formas de agir diferentes, e saber enquadrar tudo isto e saber fazer uma gestão, às vezes orientada, não é? Ou quase sempre orientada, porque todos os esportes de equipa têm sempre um treinador que gere todo este grupo, mas o aprender a conviver, isto, por exemplo, com as crianças que são inseridas no desporto, não é só importante porque faz-lhes bem para a saúde, é importante também porque depois aprendem, exatamente, trabalham a socialização, trabalham a disciplina. Trabalham o enquadramento comportamental dentro do que é um ambiente grupal, não é? O que é o que nós fazemos em sociedade, não é? Nós aprendemos a viver em grupo e para nós, seres humanos, é extremamente importante o saber viver em grupo, não é, Raul? E o desporto traz muito isto. Traz a regra, traz o conflito, traz a gestão depois do conflito. Traz a partilha. Exatamente, traz a partilha. Portanto,
traz aqui uma série de treinos, não é, Raul, que depois vão ser diretamente relacionados com a vida real. Mas se nós pensarmos num desporto individual, Raul, também nos traz muitas balias, além desta questão que falávamos há pouco, que é comumente associado ao desporto, que é da vida saudável, ou das questões estéticas, ou seja, o que for, que traz-nos também esta parte, traz-nos também a disciplina, traz-nos também esta questão organizacional, quer em termos de tempo, quer em termos de rotinas, quer em termos da responsabilidade que traz para quem compete. A parte da competição, por exemplo, Raul, quando não é levada para extremos, não é? É importantíssima porque ajuda ou permite que uma criança, por exemplo, possa aprender a lidar com a frustração do ganhar, do perder, do como gerir, do fazer bem, do fazer mal, do hoje joga, do amanhã não joga, e saber gerir o que isso depois lhe vai causar, não é? Isso é importantíssimo, não é? E depois, é claro que todos nós precisamos libertar determinado tipo de energias também. E uma criança ainda muito mais. Ora, nem mais. Traz, inclusivamente depois, o desporto leva-o para a vida escolar, onde a concentração, o respeito mútuo pelo colega, também aprende, não aprendendo assim de uma forma obrigatória. Exatamente, Raul, é por isso que é uma boa forma de aprender, é exatamente pelo que o Raul está a dizer, porque não é uma forma obrigatória de o aprender, e é uma forma até lúdica e até divertida em muitos casos. Por isso que é importante, Raul, nós estamos aqui a falar do desporto de forma geral, não só nas crianças, mas neste caso das crianças em específico é importante olharmos para o desporto, mesmo que seja um desporto de competição, sem ter apenas esta carga de competição. Raul, é muito importante a questão da diversão. Olha, nesta palestra que estive, estava lá também o Fernando Pimenta, o atleta da canoagem, e ele disse isso, que era importante a criança se divertir, e isso fez-me refletir. Que é real, Raul. É importante a criança se divertir no desporto que vai fazer. Porque senão depois, Raul, sabe o que é que vai acontecer? Vai chegar a um ponto que desiste daquele desporto. E perde-se até a possibilidade de haver ali um atleta, na hipótese mais curta que há de acesso, ou perde-se pelo menos a hipótese daquela criança gostar daquele desporto, porque não chega só o fazer o desporto. É importante a criança gostar do desporto e a pessoa e o adulto gostar do desporto que faz. Porque se não gosta do desporto que faz, a tendência para vir a desistir ou para deixar de fazer, ou não é para deixar de fazer, ou para passar a fazer sem qualquer tipo de vontade, é muito grande, não é, Raul? Como é óbvio, não é? Isso também não vai ser benéfico, não é? E depois há uma outra vantagem, que as crianças não são diferentes das pessoas adultas. Nós temos mais essa consciência, às vezes, do que quando crianças. Que às vezes há algo que nos está a aborrecer. Há uma matéria qualquer que até possam não estar a conseguir atingir a meta da melhor forma. O que é que acontece? Com a prática do desporto, enquanto pratica desporto, nós, pelo menos, apaga essa consciência. Exatamente. E às vezes o apagar dessa consciência pode, às vezes, tornar a reacender a chama para uma parte positiva que não estava a conseguir encontrar. Exatamente, Raul, porque traz... É como se nós estivéssemos a pensar numa situação complicada em que de repente há algo que entra nessa situação que é prazeroso, não é? E que ajuda um bocadinho a apagar o resto. O desporto tem esse poder também, Raul. Inclusive, quantas vezes nós ouvimos de fui treinar, parece que relaxei. Parece que nem pensei, não é? Em nada. Quando vou praticar desporto, por maior problema que eu tenho, exatamente, consigo eliminar. Pelo esforço, não é? Pelo esforço, pela atenção que requer o que está a fazer, porque aquilo acaba por retirar a atenção de outras questões. Agora o Raul diz-me assim, bem, mas isso resolve? Claro que isso não resolve, mas ajuda a tirar um bocado da pressão em certos momentos. E o retirar da pressão é muito importante, Raul, não é? Eu acho que ajuda, não resolve, mas claro, ajuda muito a resolver. Sem dúvida. Porque isto é a mesma coisa, quando estamos a fazer um trabalho e continuamos a insistir e não o conseguimos resolver, o melhor é dar uma volta e tomar um café. E depois... mais. Raul, e porquê? Não é? Isso ainda bem que o Raul toca nesse assunto, porque realmente o desporto traz-nos isso tão bem, que é esta questão de nós estarmos a fazer uma atividade. E quantas vezes eu peço isso aos pacientes, de que às vezes parece perder tempo, mas é ganhar muito tempo, isso que o Raul estava a dizer, que é estamos num bloqueio qualquer em relação a qualquer questão. Estamos numa tarefa que até tem prazo, ou que até precisamos de fazê-la por algum motivo mais apressado, ou seja o que for.
E às vezes pensamos no parar como um bloqueio para a necessidade que vamos ter de terminar essa tarefa. O problema é que é o contrário quando há este tipo de situações. Porque o stress em relação a essa tarefa, a frustração em relação a essa tarefa, às vezes é tanta que o continuar vai fazer com que não sejamos produtivos, Raul. E depois, por exemplo, imagine, há essa pausa que o Raul está a dizer e provavelmente algo que nós faríamos às vezes numa hora conseguimos fazer em meia ou em 40 minutos, ou seja o que for. Claro que isto é apenas um exemplo, esta questão dos tempos. Mas a questão é que reduzindo os níveis de frustração e reduzindo os níveis de stress, nós vamos ter uma maior capacidade de produtividade. Não é? Tendo uma maior... Exatamente, Raul. 5 minutos de paragem ou 10 que seja, pode ser uma hora de isso, Raul, é mesmo isso. E agora, claro que, se nós virmos isto, porque isto é muito importante, nós vimos que geralmente, Raul, nas fases de maior stress, de maior necessidade de tempo, por exemplo, olha, vimos muito isto com os miúdos, que é, na fase em que os miúdos mais têm que estudar, é nas fases onde geralmente os pais, a primeira coisa que retiram é o desporto, não é? Repare, por exemplo, uma semana de testes, se os miúdos têm futebol, o que é que vamos retirar? Às vezes os miúdos até têm futebol, têm treinos de outra coisa qualquer, têm outro tipo de atividades, têm centro de estudos, têm seja o que for. A primeira coisa que nós vamos retirar é o que, Raul? É o desporto. E há de reparar, Raul, que este exemplo que eu estou a dar, isto é muito comum. Nessas fases, retira-se o desporto. E nós estamos a retirar, provavelmente naquela rotina, numa semana, por exemplo, com 2 testes, vamos imaginar assim, e 2 testes até mais com um maior número ou com necessidade, exatamente, com dificuldade, ou maior número ou uma necessidade maior da retenção da informação, seja o que for, nós vamos retirar o único momento de quebra que aquela criança ia ter na rotina. E até que ponto é que depois isto vai ser benéfico para esta criança? Ainda para mais, Raul, muitas vezes retiramos este momento de prazer da criança e o momento de descompressão da criança para inserir ainda mais tempo em centro de estudos ou mais tempo em explicações e sobrecarregar a criança numa semana onde a criança precisava de ter algum momento de fuga desta rotina, não é? O que o doutor quer dizer é que deve haver aqui uma gestão, até porque a criança, se lhe retirar aquilo que ela de facto gosta, que é o desporto, o que é que vai acontecer? Se calhar naquele período que está-se a lembrar, esta hora está a jogar. Exatamente. E pensa no treino. Não estuda eficazmente, pelo menos, não é, Raul? Mas isto é muito comum e é muito comum outra coisa, Raul, que o Raul também vai reconhecer certamente, que é usar o desporto como um castigo, não é? Raul, repara uma coisa, se o desporto fosse usado como castigo com o Cristiano Ronaldo, ou se o desporto fosse usado como um castigo com o Fernando Pimenta, ou se o desporto fosse usado como castigo com qualquer outro atleta, estes atletas não eram atletas, não é, Raul? Ou seja, o desporto não pode ser um castigo, não é? Sim, mas pode... Eu aqui vou explicar, inclusivamente até uma experiência própria. Sim. O meu filho adorava e adora, e hoje é atleta profissional, e na altura que andava na formação, disse, se não houver boas notas, não há futebol. Mas aí é criar compromisso. Pronto. É diferente. E hoje, graças ao futebol, está a acabar o curso, excelente aluno como sempre foi, e nunca deixou de porque aí é criar compromisso. Uma coisa é nós criarmos aqui um compromisso e muitas vezes fazemos isso com os pais em consultório, que é o quê? Os miúdos querem ir para o futebol e os pais acham que o facto de irem para o futebol vai ser uma distração. E nós criamos aqui um compromisso que é, vais para o futebol, não há qualquer problema, mas tens de conseguir fazer a gestão académica. E isso é compromisso, isso é diferente, Raul. Outra coisa é, vais fazer isso, já não vais, não é? Não é? A criança faz uma asneira, o castigo é não vai ao futebol. A criança faz não sei mais o quê, o castigo é neste sentido que eu estou a falar, Raul. Porque no sentido que o Raul está a falar é o quê? É nós passarmos... Fazermos um compromisso. Não, fazermos um compromisso concreto, Raul, que é a criança perceber que, independentemente do desporto, a escola vai estar sempre em primeiro lugar na importância da vida da criança em certas fases, não é? Óbvio, Raul. Isso não é só com o desporto, isso é com qualquer questão da vida. E aí o que o Raul fez neste exemplo pessoal com o seu filho foi criar o compromisso de que tu vais para o futebol, eu apoio-te neste seguimento do desporto, mas a escola e as notas têm que continuar, não é? Ou tens que manter o nível académico. E aí é um compromisso que o Raul está a criar. E que é importante, não é, Raul? Até para evitarmos aquelas situações de muitas crianças que depois não querem saber da escola e focam apenas no desporto. Obviamente que não é isso que nós queremos. E aí é importantíssimo. Agora, o que nós vemos muitas vezes, Raul, é quase como acontece hoje em dia com os telemóveis ou com as tecnologias, que é, o castigo é sempre o mesmo, não é? Que é as tecnologias, que é os telemóveis, e aí no desporto acontece muito isto também. E
acontece isto às vezes até com questões que não são relacionadas com o desporto. Repara uma coisa, se o Raul falasse com o seu filho isso, e criava um compromisso, e percebia que o seu filho já não queria saber da escola e estava apenas focado no futebol, e isso fazia com que ele, no futebol ou no desporto qualquer, isso fazia com que ele acabasse por diminuir nos resultados escolares. Aí havia uma relação direta, não é? Ou seja, e tinha toda a lógica que a consequência desses comportamentos que ele tinha, ou dessa postura que ele tinha em relação à escola, tivesse uma interferência direta com o desporto que ele estaria a fazer, mas ia de uma forma diferente, porque aí está diretamente relacionado, não é? É diferente, o seu filho chega à casa, fez uma asneira qualquer, e o que o Raul vai fazer é tirar-lhe o futebol, não é? Ou o desporto, seja o que for. Estamos aqui a dar o exemplo com o futebol, mas podia ser outra coisa. E isto estamos a penalizar constantemente esta questão da atividade física e a colocar constantemente isto como algo secundário. Nós não podemos dizer que é muito importante, mas depois colocar como secundário, então não é assim tão importante. Muito rapidamente, porque estamos no final, não sei se há alguma questão de algum ouvinte, se sim, vamos para a resposta. Sim. Nós por acaso tínhamos tido aqui uma questão, Raul, que eu acho que está um bocadinho depois relacionado com algumas coisas que nós já fomos falando, que era, porque é que hoje em dia se fala tanto sobre a importância do desporto? Nós tínhamos aqui esta questão. E esta questão, realmente é verdade, que se fala muito sobre a importância do desporto, mas nós às vezes temos que retirar um bocadinho este estigma, Raul. Às vezes não é por nós falarmos muito de uma coisa hoje em dia que significa que essa coisa não era importante e passou a ser. Às vezes é, mas outras vezes o que acontece é que agora sabemos a importância. Ou agora valorizamos a importância, coisa que às vezes não faríamos. Porquê, Raul? Isto por coisas óbvias, porque realmente agora já há muita informação, já há muitos estudos desta interferência direta do desporto nas questões de saúde mental. Portanto, isto não é... O Raul há de reparar que isto é muito comum e as pessoas lá em casa vão reconhecer que vão ao médico, ou vão ao psicólogo, ou vão a alguma consulta de nutrição, ou vão a alguma consulta, seja o que for relacionado com a saúde, e é muito comum esta pergunta de se pratica desporto ou não. Até no médico de família é normal este tipo de questões. Na própria entrevista na consulta de trabalho. Exatamente. E porquê que esta pergunta é feita? Porque realmente se sabe os benefícios no desporto, que o desporto traz, quer para a vida a nível de saúde mental, quer para a vida a nível de saúde geral. Portanto, é por isto que acaba por ser algo tão importante na vida das pessoas hoje em dia, não é, Raul? Quer nestes casos com problemas de saúde mental, quer nos casos de depressão, quer nos casos, por exemplo, Raul, é tão importante o desporto nos casos de autismo, nos casos de PHDA, nos casos de problemas do desenvolvimento. Portanto, de forma geral, nós falamos porque agora já percebemos, não é, Raul? É verdade. E todos nós, quando experienciamos e quando praticamos, sentimos-nos de facto melhor. Isso é um dado adquirido e todos nós sabemos disso. Por isso, às vezes é pena, é a paragem que depois não tem um recomeço. Sem dúvida. Doutor, muito obrigado. Voltamos 2 a 8 dias para mais uma Psicologia em Conversa. Muito obrigado. Bom dia.